4 perguntas que assombram a humanidade. Primeira pergunta: quem eu sou? Segunda pergunta: por que eu existo? Terceira pergunta: da onde eu vim? E quarta pergunta: para onde eu vou? As pessoas conseguem fazer viagens lá para fora do planeta Terra, mas a maioria do ser humano não consegue responder essas 4 perguntas. Quem eu sou? Por que eu existo? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Então nós vamos ver a história hoje, nosso personagem chamado Zaqueu. Está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19. E nós vamos dividir essa história em 3 partes. Primeira parte: Zaqueu perdido. Segunda parte: Zaqueu achado. E terceira parte: Zaqueu transformado. Então, a primeira parte, Zaqueu perdido. Olha o que diz a Bíblia. Jesus entrou em Jericó, uma cidade daquela época, e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu. Então a primeira coisa que a gente percebe é que era um homem muito rico. Porque tem muitas pessoas que pensam que o problema delas é falta de dinheiro. Ah, se eu tiver dinheiro, não é? Mas tem muitas pessoas ricas que continuam com muitos problemas. Então esse homem, ele era muito rico, chamado Zaqueu. Olha só, ele era chefe dos recebedores de impostos. Ele era uma pessoa que tinha um cargo elevado. Ele era conhecido pela posição dele. Era rico e era chefe dos cobradores de impostos. Bom, o que mais fala dele? Ele procurava ver quem era Jesus. Ele certamente ouviu falar de Jesus e ficou sabendo que Jesus estava passando naquele lugar e ele quis ver Jesus. Ah, o assunto lá em Jerusalém, todas as cidades ao redor, era, tem um homem aqui que está fazendo milagres, e ele multiplicou pães, multiplicou peixes, ele está fazendo cegos enxergarem, paralíticos andarem, surdos ouvirem, mudos falarem, e aquilo era notícia daquele lugar. E Zaqueu ouviu, e o coração dele se encheu de desejo de conhecer a Jesus. O que vai acontecer aqui? Mas ele queria ver Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão. Então a primeira coisa que a gente vê, o primeiro obstáculo que a gente percebe, porque ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Porque era muito baixo. Isso já vai falar aqui. Sabe quando você está no meio de uma multidão? Muitas vezes nós somos assim na nossa vida. Somos mais um no meio da multidão. A gente tem desejos, mas a multidão nos impede de ver. E olha por que ele não conseguia ver. Porque era de baixa estatura. Ele era baixinho. Não é? Se ele fosse grandão, lá ele ficava na ponta do pé. Ó lá Jesus, estou vendo Jesus. Mas ele era baixinho. Imagina você, no meio de uma multidão, um baixinho querer enxergar, não consegue. Então ele estava sendo impossibilitado de ver a Jesus. Mas por que será que ele queria ver Jesus? A gente vai ver isso já já. Ele correu adiante, subiu ao sicômoro. Sicômoro é tipo de uma árvore, de um pé de figo, só que dava um figo bravo, um figo que não prestava para nada. Ele sendo baixinho, ele pensou o quê?
vou subir em cima dessa árvore, para quê? Para ver Jesus. Essa era a ideia dele. Ele estava ali perdido no meio da multidão. Ele não era reconhecido ali no meio da multidão. Você já sentiu assim? Mais um. Eu sou mais um no meio da multidão. Eu sou mais um aqui na casa Elissa. Eu sou mais um ali na minha família. Eu não encontro razão porque eu vivo. E aí ele quis ver Jesus. Subiu naquela árvore porque ele era baixinho. E olha só o que aconteceu. Ele subiu, correu e estava esperando Jesus passar por aquele lugar. Então ele bolou tudo, ele viu o caminho que Jesus ia passar, e ele pensou, eu vou subir aqui nesta árvore, e daqui eu vou conseguir enxergar Jesus. Então ele pensou tudo certinho, né? Então, primeiro ponto, ele estava perdido aqui. Segundo ponto, ele foi achado. Olha o que fala aqui o verso 5, chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos. Quando a gente está andando em multidão, a gente não olha muito para cima, não é? A gente olha mais aqui ao redor, quem está encostando, quem está esbarrando. Mas Jesus, ele sabia uma coisa. Ele sabia que havia um homem ali. E Jesus olhou para cima. Olha o que Jesus fez. Olhando para cima, viu ao Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. Como que Jesus sabia o nome dele? Jesus é Deus. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe o teu nome. Ele sabe quando você nasceu. Ele sabe como foi o seu primeiro choro. Ele sabe como foi qual foi a sua primeira palavra. Ele sabe dos teus passinhos. Ele sabe de tudo. Deus conhece você por completo. Zaqueu nem imaginava. Zaqueu está lá em cima. De repente aquele que Zaqueu queria ver olha para ele e fala: Zaqueu, desce. Deus diariamente quer falar conosco. Deus nos conhece. O grande problema é que nós não ouvimos. Nós não damos atenção para Deus. E Zaqueu ouviu Jesus chamando: Zaqueu, desce depressa. Se eu fosse Zaqueu, eu ia perguntar: mas como é que ele sabe meu nome? Não é? Como que ele sabe meu nome? Porque, olha o que Jesus falou: é preciso que eu fique hoje em tua casa. Por isso que essa música fala: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as estruturas. Nós, seres humanos, por causa da história, muitas vezes tristeza, muitas vezes pessoas nos decepcionam, a gente vai criando, não é, estruturas para, entre aspas, nos proteger, mas a gente vai ficando com solidão, com angústia, com tristeza. Sabe qual é a doença dos nossos dias? Depressão. Já é uma morte em vida. Porque a pessoa já não tem esperança para nada. Mas na vida de Zaqueu, aquele homem que estava perdido, ele foi achado. Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, desce. Hoje eu vou lá na tua casa. Hoje, nós que estamos aqui, podemos sair dessa reunião falando: eu gostei, eu não gostei, não me interessa. Ou a gente pode falar: Jesus, entra na minha vida. A gente pode convidar Jesus. Ele não vai arrombar a nossa vida. Ele é Deus. Mas Ele vai nos convidar. Ele vai falar para mim e para você: deixa eu entrar na tua vida. Hoje eu vou lá na tua casa. Então, Zaqueu estava perdido e foi achado. Agora a terceira parte da história. Zaqueu foi transformado. Porque muitas pessoas param aqui. Sabe, você acredita em Deus? Acredito. Você acredita que Deus criou tudo? Acredito.
Você acredita que Jesus morreu na cruz? Acredito, mas para aí. Não convida Jesus para entrar, para fazer parte. Deus, Ele conversa conosco, Ele fala, Ele nos ouve. A gente pode contar para Ele tudo o que a gente está passando. As alegrias e as tristezas. A gente pode chorar aos pés de Jesus, porque Ele tem a resposta que nós precisamos. Jesus falou: eu vou na tua casa. Olha o que Zaqueu fez. Ele desceu a toda pressa. Pensou a alegria desse homem? Ele estava com dificuldade para conseguir ver Jesus. Agora ele vai estar pertinho de Jesus. Agora Jesus vai entrar na casa dele. E ele desceu correndo daquela árvore e recebeu alegremente. De que maneira que ele recebeu? Alegremente. Vocês já perceberam como está difícil a alegria hoje em dia? A gente tem assim os momentos, alguém conta uma história engraçada, a gente dá risada, mas já passa. É muito mais fácil a gente viver uma vida de tristeza, de angústia, de sofrimento, né? Parece que nada tem alegria, mas quando Jesus entra na nossa vida, acontece o que aconteceu com Zaqueu. Ele ficou alegre, ele desceu rápido e ele foi para a casa dele com Jesus, cheio de alegria. Mas não parou por aí, olha só. Vendo isso, todos murmuravam. Sempre tem aqueles que estão ao nosso redor que ficam, olha lá, está querendo aparecer, olha lá, pensa que, só porque Jesus, só porque... E não querem ver a nossa alegria, não querem ver a nossa felicidade. Existem mais pessoas que estão olhando para nós, esperando a nossa queda, a nossa derrota, do que a nossa alegria. Mas Jesus está lá na casa dele, e eles estavam bravos, eles falavam assim: olha, como é que vai hospedar-se na casa de um pecador? Eles também, os outros também eram pecadores. Quem aqui não é pecador? Não é? Todos nós somos. Os religiosos, aquele que fica assim: você é pecador. Mas quando a gente aponta o dedo para um, a gente está apontando 3 para a gente. A gente também falha, a gente também erra, não é? E Jesus sabe de tudo isso. E Jesus não falou assim: não vou na casa desse homem. Jesus foi lá com ele. E aí então, olha a transformação de Zaqueu. Ele era muito rico. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor Jesus, disse, ficou em pé. Ele era baixinho. Ficou em pé, e olha o que ele vai dizer: Senhor Jesus, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Mudou o coração dele ou não mudou? Mudou. Foi transformado, não é? Porque as pessoas hoje, não querem saber de ajudar, ele falou: vou dar metade da minha riqueza aos pobres. E vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se tiver enganado, roubado alguém, restituirei 4 vezes mais. Olha a mudança no coração desse homem. Jesus vai responder para ele dizendo assim: hoje entrou salvação nesta casa. Hoje, obrigado pela vossa precisão. Muito obrigado. Hoje entrou salvação nesta casa. Lembra, ele estava perdido, ele foi achado e agora ele recebe a salvação. O que é essa salvação? No grego, que é a língua original do Novo Testamento, salvação, a palavra é sozo. Esta palavra significa cura, libertação, salvação, no corpo, na alma e no espírito. Não só no espírito, mas também na alma e também no corpo. Quantas pessoas
hoje estão enfermas na alma. O que é a alma? A alma, a Bíblia deixa claro que é composta de 3 coisas: a vontade, o pensamento, a mente, e as emoções, os sentimentos. Muitas pessoas estão até saudáveis no corpo, mas a mente está doente. A pessoa fica só com pensamentos horríveis. E é impressionante como a nossa mente sempre traz pensamentos ruins. É assim ou não é? Se alguém liga para você, meia-noite, o que você pensa? Ixi, alguém morreu. Alguém acidentou. Não é assim que a gente pensa? Muitas pessoas alojam pensamentos de destruição. Os países mais ricos da Terra é onde existe maior índice de suicídio. Por quê? Porque as pessoas conquistam as coisas materiais, mas o coração continua vazio e ficam atormentadas na mente. E as emoções? As emoções também muitas vezes é uma gangorra, né? Uma montanha russa. Hoje eu acordei bem, hoje eu estou feliz, que bom é viver. Aí no outro dia acorda, oh porcaria de vida, nada dá certo, olha que mundo. São as nossas emoções, não é? As nossas emoções machucam. Quando a gente é tomado por uma tristeza, uma angústia, as nossas emoções elas ficam desequilibradas. Então Jesus falou, hoje entrou salvação, sozo, hoje entrou saúde física, hoje entrou saúde na alma e hoje entrou saúde no espírito. Aí a pessoa consegue, mesmo nesse mundo que nós vivemos, viver uma vida de paz, uma vida de alegria. Nós não sabemos a vida uns dos outros aqui. Nós não conhecemos a vida das que estão aqui ajudando, né? Como é que vocês se chamam? Cuidadoras. A gente não sabe. Mas talvez haja uma cuidadora que saiu de casa hoje de manhã com um filho doente, com problema de enfermidade, de finanças, e a gente não sabe. Todos nós trazemos nas nossas vidas dor. Histórias que nos marcaram profundamente, mas as pessoas não conhecem, e a gente precisa falar para esse Jesus que está hoje. Ele me mandou aqui para dizer para você que Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida, assim como Ele entrou na vida de Zaqueu. Você ainda está vivo, a sua história ainda não terminou. É possível Deus dar uma mudada, uma guinada de 100%, 360%. Mas para isso, você precisa, como Zaqueu, primeiro, querer ver Jesus. Segundo, ao ouvir Jesus, descer rapidamente com alegria. E terceiro, receber Jesus na sua vida. Convidando Jesus, vem Jesus. Houve uma mudança total na vida desse homem. Ele podia, como muitos de nós fazemos, ele podia ter arrumado muitas desculpas. Ah, eu sou pequenininho, não dá para enxergar, vou embora para casa, e ficar bravo, não é? Ele podia pensar, não, eu sou rico, eu não vou me rebaixar, né? Subir numa árvore e tal, não, vou embora, se Jesus quiser, Ele que venha até minha casa. Não. Então a gente aprende com Zaqueu, primeiro, a ter um coração humilde. Humilde. Deus aceita todos, só não aceita o orgulhoso. Aquela pessoa que não, eu não preciso de Deus, minha vida está boa assim. Você gostaria de falar para Jesus hoje, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, muda tudo, Senhor, muda tudo. E quando Ele faz isso, nós somos os primeiros a ser transformados,
E aí então aquela tristeza, angústia, sabe? Muitas vezes aquele negócio de ser bravo, zangado, tal. Jesus, através do Espírito Santo que vem habitar na gente, Ele vai nos transformando, Ele vai nos mudando, Ele vai fazendo com que a gente seja uma pessoa mais dócil, que a gente compreenda mais o outro que está sofrendo. Ele nos ajuda a ser amigos, porque Ele se tornou nosso amigo. É esta mensagem que eu tinha para trazer para todos hoje. Zaqueu, ele estava perdido, ele foi achado e foi transformado. Dessas 4 perguntas iniciais que eu te fiz, você sabe quem você é? Eu sei, eu sou Kiko, nascido lá em Montemor, São Paulo, filho do Gilina Chiqui. Não, você sabe quem você verdadeiramente você é? Porque muitas vezes nós, na frente de umas pessoas, nós somos de um jeito, de outras somos dos outros, porque nós não sabemos quem nós somos. Segunda pergunta, você sabe responder por que você existe? Não, eu estou aqui no planeta Terra só para passar por aqui, ponto final. Será que é só isso a vida? Levantar, fazer a higiene pessoal, né? Os mais novos nós já fomos, sair, trabalhar, ficar cansado para ter o sustento e ver os filhos crescendo, depois vão embora e daí a gente fica velhinho e a gente morre. É isso, é por isso que nós estamos aqui, só por isso. Você sabe para onde você vai? Eu tive esses dias atrás fazendo um velório, um sepultamento de uma senhora, 88 anos, uma senhora da igreja onde eu pastoreio. Todos nós vamos enfrentar esse dia. Já pensou? A gente olhar para trás, será que valeu a pena a minha vida? O que eu fiz de bom? O que eu deixei de marca? Para onde eu estou indo? Quando a gente está num velório, eu sempre ouço as pessoas falando assim: ninguém morreu e voltou para contar. Uma pessoa morreu e voltou para contar. Venceu a morte. Sabe quem é? Ressuscitou. É o Senhor Jesus Cristo. E Ele hoje está perguntando para mim e para você. Está olhando como se estivéssemos ali naquela posição de Zaqueu, naquela árvore, querendo ver Jesus. E Jesus olhando para mim, olhando para você, chamando você pelo nome, falando assim: desce, eu vou até a tua casa hoje. Você abriria as portas da tua casa, da tua vida e convidaria Jesus: por favor, Senhor, entra? Ou você falava: não, fique aí do lado de fora, não quero nada contigo. Eu quero fazer uma pergunta. Zaqueu precisou descer da árvore e ir com Jesus e abrir as portas da casa dele. Você gostaria de falar para Jesus: Jesus, entra na minha vida? Você gostaria de falar para Jesus: entra na minha casa, na minha família, muda tudo aquilo que o Senhor quiser? Aqueles que estão aqui e que querem fazer esse convite para Jesus, ninguém é obrigado. Cada um tem a liberdade de escolher sim ou não, isso é cada um com Deus. Mas se você quer falar para Jesus: entra na minha vida, aí onde você está, faça um gesto, só levantando um pouquinho a tua mão,